Olá, eu sou André Mendonça e esse é o canal Magia Mental. Nós hoje vamos falar um pouquinho, como havíamos dito, sobre a mente humana, sobre algumas particularidades da mente. A princípio, como existe uma infinidade quase de possibilidades neurais. Então, a gente vai ter uma ideia de que o que nós entendemos como possibilidades de combinações neurais vai muito além do que nós podemos imaginar. Vamos falar também um pouco sobre como nós vemos o futuro o tempo todo, como a nossa mente cria o futuro para que nós possamos fazer operações em tempo real e vamos ver desdobramentos desse processo em aspectos um pouco mais sutis, um pouco mais virtuais do nosso comportamento. Vamos também falar um pouco sobre as horas cegas do dia, sobre aquele pano de fundo que também é uma construção mental projetada para poupar o esforço de realmente ver determinados eventos, determinados cenários que nos fariam gastar energia para enxergar de fato. Então a nossa mente ela constrói um pouco esses cenários baseado no que ela já conhece e é uma projeção meio virtual. E também vamos ver como isso se desdobra em comportamentos e em processos mentais mais atuais. Então, logo depois da vinheta, continue assistindo e você vai saber um pouco mais sobre a sua mente, sobre a mente humana. Então vamos falar um pouco sobre o que é a mente humana. Frank Cantor, no seu livro Neurociência para Leigos, ele apresenta um dado que chega a ser assustador. Um cérebro humano, e eu não estou falando nem do aspecto mente, eu não estou nem partindo para um nível um pouco mais avançado, como a mente ou mesmo como a magia. Eu estou falando do órgão cérebro. Ele tem 80 bilhões de neurônios e cada um se conecta com outros por aproximadamente 10 mil contatos, 10 mil sinapses. Ora, o número de combinações possíveis entre os neurônios da nossa mente, do nosso cérebro, é um número maior do que todos os átomos no universo conhecido. Então, veja que só as combinações, só as ligações físicas possíveis que a nossa mente tem já permite um número assustadoramente grande de possibilidades. A realidade e esse mundo limitado que nós temos à nossa volta já ficou claro que é uma boa redução dessas possibilidades. Os nossos processos mentais, os nossos comportamentos, eles são aprendidos e eles são transformados em feixes de conexões que nós usamos repetidamente, até porque não queremos gastar energia reconectando tantos pontos. Mas também nos diz que é possível desconectar e reconectar de forma diferente uma série de coisas. Então, é muito possível você mudar muita coisa no universo à sua volta. Vamos falar agora um pouquinho do que eu digo que é ver o futuro o tempo todo. Para que nós possamos ver, é necessário que a luz atinja a superfície de algo e então passe pela retina, pelo nosso sistema óptico e seja processado pelo nosso cérebro. Pois bem, para esse processo acontecer, a gente precisa de aproximadamente 0,2 segundos. Isso parece pouco, mas para operações e ações rápidas, tornaria a nossa vida praticamente impossível. Numa partida de ping-pong, quando você visse a bola na raquete do adversário, ela já estaria atingindo você. Então, o que a nossa mente faz é adivinhar o que vai acontecer no próximo quinto de segundo, o que vai acontecer imediatamente após, e ela cria aquela cena, cria
aquele momento, antecipando a visão real. Então, nós temos aí uma visão meio virtual, nós temos uma criação mental que antecipa o que nós esperamos que vai acontecer. Se algo, nesses 0,2 segundos, muda drasticamente aquilo que estava previsto, nós temos uma reação de susto, uma reação de surpresa, como muitas vezes acontece. E no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos regulares, nas nossas negociações, nos nossos contatos de negócios, nós, de certa forma, usamos essa estrutura processual para aplicar a outros comportamentos. Então, muito frequentemente, quando você vai a uma mesa de negociação com um determinado cliente que você de alguma forma já conhece, você pensa não só naquilo que você vai propor, mas você já coloca na boca dele palavras que você supõe que ele vai dizer. Ah, ele é uma pessoa mão fechada, ele é um cara muito pão duro, então quando eu falar esse preço eu tenho certeza que ele vai recuar, que ele vai contestar, ainda vai dizer isso, e você cria um cenário que ainda não aconteceu. Você antecipa comportamentos, antecipa reações que na verdade dependem do outro para acontecer. Se algo nesse meio tempo interfere, ou se ele até por estratégia resolve agir de uma forma completamente diferente, você fica sem chão, você fica desarmado, porque você já estava todo jogando o peso todo num pé e ele te pega no contrapé. E ele vai, então, consegue aí talvez alguma vantagem sobre você. Então, você estar sempre ciente do que é um dado que você realmente recebeu e o que é uma projeção que você está antecipando apenas para ganhar tempo, é uma ideia bastante interessante. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Se você for classificar as informações que você recebe ao longo de um dia, você vai ver que você toma por verdade uma série de dados que, na verdade, é você que está antecipando. Então, esse é um primeiro exercício que aqui a gente já deixa sugerido. Que você, sempre que for tentar planejar uma conversa, planejar uma negociação, que você observe se você não está antecipando a reação da pessoa, antecipando uma fala de alguém, ou se aquilo realmente já foi dito para você. Muitas vezes você pode estar lidando com uma pessoa que já disse para você por telefone ou por mensagem que ela não gostou daquele preço. Então ela já se posicionou em relação àquilo. E aí você já tem uma posição concreta da pessoa. Mas quando você não sabe, quando é uma oferta que ela ainda não recebeu, o que você pode lidar é com as possibilidades. Olha, eu vou fazer essa oferta. Se ele achar que não está legal, eu tenho esse outro caminho. Se ele achar que está legal, a gente fecha o negócio, não tem muito o que pensar. Então, mas faça essa classificação de dados. Verifique se aquilo que você está colocando no teu planejamento é um dado que realmente você já recebeu ou se é uma projeção sua. É útil fazer essas projeções, mas é importante saber que são projeções. Assim como você está sempre vendo 0,2 segundos à frente. E isso é extremamente eficiente para que você possa operar ações, principalmente ações em tempo real, que exigem mais velocidade. Mas muitas vezes você é pego no contrapé, muitas vezes você é surpreendido porque algo súbito acontece em 1/5 de segundo. E 0,2 segundos pode ser bastante tempo para muita coisa. Uma outra característica da nossa mente é que nós não temos como processar com qualidade visual todo o cenário à nossa volta. Nós achamos que estamos enxergando, vamos dizer assim, 180 graus à nossa frente, que nós temos uma visão plena de todo essa esfera, de tudo que está à nossa frente. Não. A nossa acuidade visual, ela só consegue captar um centro muito preciso do foco da nossa atenção. Então, por exemplo, eu agora olhando para a câmera, apenas a lente da câmera, apenas o vidro está nessa acuidade visual. Todo o cenário do que está à minha volta, eu não tenho ferramentas visuais
para pegar. Então, para que eu tenha essa ilusão, para que eu tenha essa ideia de que eu estou com um cenário completo, a minha mente registra em momentos que eu olho para lá, ela meio que fotografa esse cenário, e quando eu estou olhando para a câmera, ela sobrepõe essas fotos para compor esse cenário. Mas isso é uma construção, ou seja, isso é uma imagem que está sendo colocada ali, não necessariamente ligada à realidade. Pode ser que se nada realmente estiver acontecendo ali, aquilo até seja até coincida com um plano de fundo, com um cenário mesmo. Mas um animal muito pequeno que passasse por ali agora, eu não veria. É aquilo que a gente chama de visão periférica. Né? Normalmente profissionais, como militares, policiais, agentes de segurança, eles têm, naturalmente, por uma exigência, né, por uma prática da função, eles fazem esse escaneamento, eles fazem essa coleta de imagens com uma frequência maior do que uma pessoa que não seja preparada ou que não precise disso. Então eles têm uma percepção periférica muito mais sensível. Uma pessoa passando, um animal passando pequeno, próximo a uma pessoa que não tenha tido necessidade de desenvolver esse escaneamento com tanta frequência, ela não vai perceber aquele animal. E talvez um agente de segurança perceba. Exatamente por isso. São panos de fundo que nós construímos. Assim como a visão do futuro, esse processo de comportamento nós também trazemos para o nosso dia a dia, para o nosso convívio social. A gente tende a imaginar cenários, imaginar ambientes com aquela experiência que nós temos, com aquelas crenças que nós temos. E aqui eu sempre vou repetir, sempre que eu falar em crenças, eu sempre repito a definição que eu dou para crenças, que é de qualquer afirmação que você aceite. Então, se você foi a uma reunião de trabalho com um amigo seu, que aconteceria num restaurante, e saiu uma grande briga naquele dia, a experiência que você tem sobre reuniões de trabalho com esse amigo é uma experiência desagradável, é uma experiência de um momento de tensão, de um momento chato. E quando ele te convida para uma outra reunião, você, não, eu não vou não, porque você já coloca no lugar dessa reunião futura, essa reunião que não aconteceu, você já coloca um ambiente de briga, já coloca um ambiente tenso, e você já vai para lá com uma postura de esperar coisas desagradáveis. Então, se alguém falar algo que possa ser interpretado de uma maneira positiva ou possa ser interpretado de uma maneira hostil, pelo menos você já vai dar a interpretação hostil, porque você já estava com uma postura mental, você já tinha assumido uma posição de esperar algo nesse sentido. Assim como a visão que você projeta um cenário e pode não perceber elementos que se movimentam naquele cenário, porque você já colocou uma imagem baseado no que você crê que deveria estar ali, a gente no nosso dia a dia também faz muito isso. A gente também projeta muitos cenários baseados no passado, a gente projeta esses cenários no futuro e às vezes deixa de perceber uma série de coisas. Entre elas, uma grande oportunidade de negócio, entre elas, uma grande oportunidade de um contato ou de algo muito positivo que poderia vir de uma reunião que não necessariamente vai haver outra briga. De repente, você poderia ter aí uma experiência completamente diferente. Então, não vamos nos deixar levar por aquilo que nós achamos que deve ser. Se nós queremos saber o que tem aqui à minha esquerda, eu devo olhar para a minha esquerda e ver efetivamente, no presente. Se eu quero saber o que tem aqui à minha direita, eu olho para a minha direita, identifico e vejo. Quando eu volto a olhar para cá, eu já não posso mais afirmar que aquilo que eu vi continua ali. A gente vai desenvolver um pouco mais isso e o nosso papo vai ficar bastante interessante. Nos próximos episódios, mais exatamente no próximo, nós vamos falar sobre emoções. E
a gente vai ver que todos esses cenários, todas essas projeções, elas muitas vezes vão ser os gatilhos que definem a nossa configuração emocional. Mas isso é um papo para a semana que vem, para sábado, às 7 horas. Então, se você gostou do vídeo, né, se você achou o assunto interessante, nos ajuda muito que você dê um curtir, faça um comentário, bote um joinha. E se você gostou realmente do tema e acha que esse desenvolvimento vai ser interessante para você, se inscreva no canal, tá vendo? A gente está começando agora também a colocar um podcast. Nós estamos colocando um pouco de todo esse assunto da magia mental no Spotify. Então, você procurando Magia Mental no Spotify, nós estreamos ontem o primeiro episódio, mas nós vamos colocar ali áudios que nada mais são do que uma releitura desses vídeos aqui. Então, se você gosta do assunto, mas não tem muito tempo para ver vídeo e prefere ir ouvindo no carro, ir ouvindo enquanto faz operações em casa, trabalhos braçais, no Spotify você procura Magia Mental e você encontra esse conteúdo em podcast, tá bom? Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental. Até sábado que vem, às 7 horas. Um forte abraço.